Olha, querido, quando se fala na igreja atual, surge, entre aspas, uma variedade de teólogos exercendo na sua prática teológica um diagnóstico, como se ele fosse um médico, para mostrar os sintomas da igreja e para dizer o quanto a igreja está doente ou está enferma. E quando eu falo igreja doente, igreja enferma, eu não me refiro à noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo ela é totalmente saudável. É uma igreja, o corpo vivo de Jesus jamais será um corpo doente. Mas a enfermidade que eu me refiro é a igreja local. Então, uns alegam que o problema da igreja local é a sua infraestrutura. Outros alegam que a doença da igreja local é falta de estratégia. Outros alegam que é falta de ensino da palavra. Outros vão alegar que é falta de oração. Outros vão alegar que a igreja não cresce porque não tem os melhores teólogos ou os melhores cantores ou os cantores mais populares que estão na mídia. Outros vão alegar que a igreja não avança porque não tem recursos financeiros para investir na igreja. São uma série de diagnósticos. Mas se você olhar à luz da Bíblia Sagrada, esses diagnósticos não se comparam a um diagnóstico maior, porque tudo isso que os teólogos e as lideranças apresentam da igreja é consequência de algo gravíssimo que a igreja local tem praticado. Aí você me pergunta, qual é essa atitude, este algo gravíssimo que a igreja local tem praticado? À luz da Bíblia Sagrada, é que a igreja, no seu contexto e de uma forma geral, em raras exceções, nem todas, mas a maioria das igrejas contemporâneas, elas expulsaram Jesus de dentro dela. Como, pastor Cláudio Gama? É isso mesmo. As igrejas contemporâneas, em sua maioria, expulsaram Jesus de dentro dela. Olha, quando Jesus instituiu a igreja, Jesus deu autoridade à igreja para expulsar os demônios. Ao invés das igrejas absorverem o ensino de Jesus e expulsar demônios, os demônios para que as pessoas fossem libertas, as igrejas inverteram. Ao invés de expulsar os demônios, elas expulsaram Jesus. Porque hoje não é vantagem para muitas igrejas ter Jesus dentro dela. Aí você me pergunta, amigo, é possível uma igreja expulsar Jesus de dentro dela? É. E não sou eu que falo isso. Quem fala isso foi o próprio Jesus. E ele fez o seu apóstolo registrar o que a igreja fez com ele. Você visualiza uma igreja expulsando Jesus? Em Apocalipse, capítulo 3. E esta igreja que vai fazer isto
é a igreja de Laodiceia. E esta igreja tinha pastor. E aonde que você percebe que esta igreja, ela expulsou Jesus do meio dela, de dentro dela? Apocalipse 3:20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Sabe onde estava Jesus? Do lado de fora da igreja. Jesus está do lado de fora batendo na porta e dizendo: tem alguém aí para ouvir a minha voz? Ou seja, ouvir a voz significa: a igreja tinha pastor, a igreja tinha liturgia, a igreja tinha louvores, a igreja tinha pregação, mas Cristo estava do lado de fora. Eles colocaram Jesus do lado de fora. Por quê? Qual era o mais valioso para ela? Para ela, o status, a riqueza. Você vê isso no versículo 8. As representações sociais. E por que a igreja expulsa Jesus? Porque não quer se submeter aos seus mandamentos, às suas diretrizes. Não quer se enquadrar no ensino, na doutrina de Jesus. Não quer ter um estilo de vida segundo o modelo de Jesus. Não querem serem guiados por Jesus. E o mais grave, eles usam a palavra de Deus em nome do Cristo, mas eles não permitem que o Cristo fale no meio deles. Por isso que expulsam Jesus. Porque eles querem ao mesmo tempo sentar na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. E Jesus não aceita conivência. Então, como Jesus não aceita conivência, como Jesus não aceita duplicidade, como Jesus não aceita mundanismo, como Jesus não aceita ilegalidade, qual é a opção? Expulsar Jesus. Porque a igreja, ela quer viver de propaganda enganosa. Ele está aqui, o Senhor está entre nós, quando ele não está. Ele está do lado de fora, batendo. Tem alguém aí para abrir a porta? Se alguém abrir a porta, eu entro. Ou seja, expulsaram e fecharam a porta para ele não voltar, para ele não entrar. Mas ele voltou, ele quer entrar, só que ele não arromba a porta. Ele está pedindo, abra a porta. Se alguém me ouve, ou seja, está todo mundo dentro da igreja, mas não ouve a voz dele. Mas se alguém me ouvir, abre, porque eu entro, e eu ceio, e ele ceia comigo. Ou seja, estavam ceando a igreja em Laodiceia sem a presença de Jesus. Quantas ceias hoje são celebradas nas igrejas contemporâneas sem a presença de Jesus? Então, o grande problema que a igreja enfrenta hoje, no seu crescimento, na sua dinâmica, no seu avanço, na sua vida, no seu desenvolvimento, é porque a própria igreja expulsou Jesus do meio dela. Olha como isso é tão sério. Se Cristo é o cabeça da igreja, se expulsou Jesus do meio dela, nós estamos construindo igreja que é uma anomalia. Como é que um corpo vai existir sem cabeça? É uma anomalia. Então que as nossas igrejas, nos 4 cantos da terra, possam rever a sua prática e abrir as portas e levantar um clamor e implorar: volta, Jesus, volta para o centro, reine entre nós, venha cear conosco. Isto acontecerá quando as nossas igrejas entrarem pelo caminho do arrependimento, da confissão e da boca no pó.
este é o caminho para o Senhor sarar a nossa terra.